Rosário trouxe uma questão que eu acho que é muito importante, que está todo mundo se perguntando, né? O que vai ser desses meninos na hora que voltarem? Eles passaram um ano em casa, será que eles não aprenderam nada? O que eles aprenderam em casa? É lógico, gente, que a escola tem um papel fundamental na aprendizagem desses meninos, mas também não dá para a gente achar que o fato deles estarem em casa, eles não aprenderam nada. Eles aprenderam outras coisas, né? Mas eles continuaram aprendendo. Então, quando a Rosaura fala dessa volta, da gente olhar para o que eles aprenderam em casa e fazer esses ajustes, é super importante. Isso foi uma das perguntas que surgiram aqui, né? De alguma maneira, como é que a gente faz essas sondagens e faz esses ajustes? Então, acho que a Rosaura já trocou um pouco nessa questão. Eu vou fazer a primeira pergunta para a Márcia. Na verdade, as pessoas ficaram muito maravilhadas com a sua fala, né? Quando você traz a questão da valorização da cultura local, da questão da contextualização, né? Quer dizer, o que você acha, Márcia, o que você consideraria aí, né, para falar um pouquinho mais, explorar um pouco mais esse lado desse contexto do Pantanal mesmo, né? A Rosária também trouxe um pouco isso, mas acho que você conseguiria falar por conhecer bem a nossa realidade daí, né? Assim, o que a gente pode aproveitar desse nosso contexto para essa volta das aulas? A gente não sabe quando, né? Mas quando voltarem as aulas, né? Falar um pouquinho mais, explorar um pouco mais essa ideia dessa questão da cultura local. Pode ser? Pode ser. Então, realmente, eu olhei, né, no chat, bastante questões, são questões para uma outra live, né? Acho que a preocupação maior é a questão, né, do método, ou, né, o que fazer, né? Como trabalhar. E aí eu me recordo, né, de o penúltimo livro da Magda Soares, que é a Alfabetização, uma questão de método. Então, a alfabetização não é um método, é uma questão de método. Então, é o caminho, é a forma que cada professor, né, a partir, claro, dos conhecimentos que ele vai adquirindo, e aí ela traz, claro, não nesse livro, mas outro, a questão da formação. Infelizmente, eu estou no curso de pedagogia, mas, né, as pesquisas apontam, o próprio Libânio, né, José Carlos, o Libânio da área da didática também traz isso com muita, até tristeza, né, a gente dizer isso, que os cursos de formação não formam o professor alfabetizador, né, ele, principalmente da pedagogia, ele forma tudo e não forma o professor, né, para alfabetizar, né, mas, e aí, então, a necessidade dessa formação em rede, que é um termo, né, que a Magda Soares traz, que é essa formação que, aí vou trazer, né, a questão do Instituto Acaia, né, que eu admiro muito, a formação dos professores, né, que é feita, né, preocupa com as especificidades, né, e a gente vê pelas lives também, são pessoas, né, sempre essa preocupação de trazer pessoas que estão com o pé no chão da sala de aula. Então, você tem o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa mobilizar o conhecimento científico, mas traduzi-lo também na prática, né? A questão do Pantanal, que a gente tem uma riqueza cultural. Eu lembro de um caderno que foi feito, pedagógico, acho que até saiu, já tem um tempinho, vamos dizer aí, acho que já tem uns 10 anos, foi feito um material que utilizou as obras do Jorapimo, eu sei que tinha um acervo da Isulina, Xavier, ou seja, todo o material da arte, e aí me pega um poema do Manuel de Barros e põe lá, circule o ar. Então, assim, matar. Quando eu vi aquilo, né, eu acho que eu até estava estudando, eu estava no mestrado, quando a professora me mostrou,
né, da assim, gente, é matar a arte. Então, a gente tem toda uma riqueza e que a gente não pode trabalhar, a gente precisa quebrar essa ideia. Claro, é importante, sim, a gente precisa trabalhar a questão dessa relação grafema-fonema, né, esse conhecimento específico, mas não é a partir dele. Então, não é trabalhar silabicamente ou situar, né, o que é vogal, o que é consoante dentro de um poema do Manuel de Barros. Então, eu fiquei assim, só para trazer um exemplo, né, da riqueza que nós temos. Né? Então, quando a Rosaura traz, né, essa questão da gente trabalhar, né, de ajustar, né, então é isso, ajustar as necessidades reais, né, dos nossos alunos, é conhecer. Então, a primeira questão é ver, conhecer o que isso teria que ser em todo momento, né? Até antes da pandemia, né? Quando eu falo conhecer a realidade, é saber o que as famílias têm de acesso à leitura, à escrita, né? Na cidade, a gente parte, né, do pressuposto que eles têm mais acesso do que no campo ou na escola das águas. E aí, o que nós podemos oferecer? E a formação, a gente se constitui professor, professora, alfabetizadora, nessa caminhada mesmo. A universidade, embora, né, com todos esses problemas, né, que eu trouxe, não vai formar, porque no momento que você está no chão da sala de aula, é que você vai aprender. Mas você vai conciliar, e aí sim, então, qual é o papel da formação inicial? Dar esse saber, né, esse conhecimento teórico, esse conhecimento científico de como se dá esse processo do ensino da leitura e escrita nas várias vertentes. Eu sempre falo, né, eu tenho a minha opção teórico-metodológica, trabalhei de uma forma e não exijo, né, que tento convencê-los, mas não exijo que eles façam, né, porque é importante que você acredite naquilo, porque não adianta, senão o discurso é ali, quando vai lá para a escola, não é que a teoria e a prática é outra, o discurso é um, e a prática é outra, porque a teoria é aquilo que você realmente filtrou, e muitas vezes já está enraizado lá da sua escolarização, né? Não sei, acho que eu acabei falando muito, né, Renata? Ampliei muito a questão, mas é dizer que a gente precisa articular, e a primeira coisa é saber o que esse meu aluno teve de acesso, então é o diálogo com a família, para trabalhar a partir daí, e o principal, onde eu quero chegar. Acho que é isso. Eu tenho pensado muito que o que falta não estou dizendo em termos de competências, né, ou mercadológico, mas assim, a meta. Qual é o caminho onde eu quero chegar com essas crianças? Né? Eu lembro que eu sempre tive a fama de que a professora, não, a Márcia, não quero que meu neto estude com a Márcia porque ela só brinca. Mas todos estavam lendo, brincando, fazendo bagunça, e todos terminavam lendo e escrevendo, né? Então, é isso. Muito bem, Márcia, sua fala muito potente aí, muito legal. Renata. Oi, Rosário, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou te embalar aí. Ainda sobre isso, eu queria falar. Você vai embalar aí, você vai ver só o que eu vou juntar e vamos ver se vai dar certo. Que eu só queria comentar em relação ao que a Márcia fala sobre essa formação inicial. O curso de pedagogia não dá conta, não só de formar professor alfabetizador, como ele não dá conta de formar o professor. Tem tanta coisa lá dentro que a gente acaba não fazendo nada bem feito, né? A gente precisa parar e repensar esse curso da pedagogia aqui no Brasil. Isso é uma questão, né? Não que eu acho que 4 anos vai ser suficiente, eu acho que essa formação continuada ela é necessária. Mas a minha pergunta para você, Rosária, que eu acho que está aqui junto, e acho que você vai poder talvez dar uma continuidade aí e pegar esse gancho, é assim, muitas pessoas trouxeram aqui para a gente essa questão
desses conteúdos, de certa forma, que estão lá colocados no currículo, que os pais pressionam, exigem, as escolas, né? Assim, esse conteúdo que tem que ser trabalhado, que está lá, e quando você traz essa questão do uso social da escrita, né? Então, a pergunta é possível conciliar essas duas coisas? Né? Como que a gente pode fazer isso? Né? Então, eu acho que era esse o caminho que eu queria te dar, eu acho que engancha um pouquinho na fala da Márcia, não sei, mas fique à vontade. O que eu acho, gente, é que, assim, nós não podemos naturalizar a pandemia. Nós vivemos uma tragédia social. Não adianta a gente querer voltar para a escola e fingir que nada aconteceu. Isso é uma coisa sem nenhum sentido, e é uma tendência que a gente tem. Vai acostumando, vai normalizando, vai naturalizando. Não tem o menor sentido, depois de meses, voltar para as escolas e tentar fazer acontecer o que era antes. Tem que fazer uma chacoalhada geral nos conteúdos, um olhar coletivo para o que nós pretendemos que os meninos de fato aprendam quando a gente ensina X, Y, Z, e o que nós vamos fazer agora, como é que nós vamos priorizar o que é mais relevante, né? Como que a gente pode desenvolver um projeto com o uso social da escrita, por exemplo, e dentro desse projeto, ir tratando de todos os conteúdos que têm a ver com o desenvolvimento desse projeto e que têm a ver com o que a gente quer que os meninos desenvolvam de capacidades, né? Então, o que as crianças precisam? Precisam aprender a ler em língua portuguesa, estou dizendo, a ler, a escrever, a falar e a escutar. Esses são os grandes conteúdos de língua portuguesa. Esses conteúdos precisam se atravessar em todas as propostas que se tem. Então, ter rodas de conversa é algo fundamental para que os meninos possam aprender a falar no espaço público da escola, né? Para desenvolver esses conteúdos relacionados ao uso da fala. Aprender a escrever é algo que tem a ver com usos da escrita com destino e destinatário, como eu dizia antes, quer dizer, pode ser muito simples a proposta que se faz, desde que esse sentido de ser uma escrita destinada a alguém que vai ler e que está em algum lugar que as pessoas possam ter acesso, é fundamental, né? Então, eu acho que, assim, organizar um currículo no retorno é pegar tudo que se tinha, que se pretendia ensinar, que vai estar lá em algum documento, tem as indicações da BNCC, tem as indicações dos currículos locais, o que for. E olhar para isso tudo com juízo pedagógico e com trabalho coletivo na escola. Ou, se não é possível na escola, porque a escola tem poucos educadores, com outros educadores no âmbito da secretaria, em grupos do WhatsApp, o que for. Mas ir pensando como a gente vai priorizar os conteúdos que são mais relevantes para as crianças a partir da avaliação que se faz do que elas aprenderam, né? Nesse período, como a Renata disse. Então, há algo que vem desde o século passado, que é os chamados 4 pilares da educação para o século XXI, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Tudo isso é currículo escolar. O currículo escolar geralmente está voltado só para o aprender a conhecer. Mas, na volta de uma situação tão dramática como a gente viveu, a gente tem que ter questões relacionadas ao convívio, ao aprendizado de fazeres, de atitudes. Tudo isso é currículo escolar, né? Então, acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito séria, centrada,
do que é que nós vamos, de fato, garantir para essas crianças. O mais importante é a formação das crianças, não é cumprir currículo. O currículo só é bem cumprido quando ele está ajustado a esse objetivo de formar as crianças. A Constituição Federal, que tem 32 anos, prevê, desde 1988, que a escola tem que garantir a formação integral dos alunos. Agora é a hora da gente não esquecer isso e ampliar para além do aprender a conhecer os conteúdos clássicos, também todos os outros conheceres, digamos assim, todos os outros aprenderes, né? Aprender a fazer muitas coisas coletivamente na escola, aprender a conviver de maneira solidária, colaborativa, né? E aprender a ser pessoas cada vez melhores. Isso é que conta na escola. Para isso que a escola serve. E não para ficar ticando conteúdos de um currículo que precisa ser reajustado agora de qualquer maneira. É o que eu penso. Nossa, que delícia de conversa. A cabeça aqui está borbulhando, assim, de coisas, de pensamentos. Olha, eu tentei trazer aqui para vocês um resumo das perguntas, porque foram muitas que chegaram, mas como eu brinco na minha família, eu sempre falo, quando a gente faz alguma viagem, e aí a gente fala, mas não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer aquilo, eu sempre falo, não, gente, é bom voltar com essa sensação de que faltou coisa para ver, assim a gente vai querer voltar para esse lugar de novo, né? Então, acho que hoje vamos sair daqui com algumas perguntas respondidas, mas outras tantas abertas, mas, de fato, a gente vai ficar com esse gostinho do quero mais e espero que a gente possa organizar outras ações no ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer, a gente nem sabe, né, com essa questão de pandemia e tudo, mas, assim, a gente está com um desejo de dar prosseguimento para algumas ações e queremos contar com vocês. Queria agradecer a Rosaura, agradecer a Márcia, agradecer o Paulo, que está aqui nos ajudando tecnicamente, a nossa querida Rafa também, que está ajudando a organizar todo esse evento, a Silvia, e a presença de todos vocês. E espero que a gente se encontre numa próxima e que seja breve. Não vai ser esse ano, tá, gente? Porque esse ano eu acho que o Pelego acabou. Mas o ano que vem nos aguardem. Boa noite para vocês e muito obrigada mais uma vez.